Olá, bom dia a todos! Hoje estamos no dia 58 de 276, onde nos propusemos gestar o Cristo em si. E hoje eu estava pensando aqui, porque na passagem da reflexão do dia 21 de maio, Maria conta que teve alguns enjoos, e aí eu fiquei pensando, nossa, há quanto tempo, né, ela tá gestando o Cristo, porque de alguma forma isso já tá tão, né, dentro da minha rotina e já tá tão interiorizado que é como se já tivesse há muito mais do que 58 dias gestando, né? E quando a gente pensa no decorrer de uma gestação, os 2 primeiros meses é muito pouco. Mas eu também tenho acompanhado algumas amigas grávidas ou que recentemente tiveram bebê, e quando eu olho assim eu falo, gente, já é 2 meses, já é 7 meses, nossa, já tá quase nascendo. Porque quando a gente experiencia de fora, é muito diferente, né, a sensação. Quando você vive o dia a dia, a gente tem uma noção diferente da dimensão do tempo, né? E que pouco tempo pode significar muita coisa, em especial, né, com a vinda de um filho, com a geração de um novo ser. E como não seria assim, né, se gestamos o próprio Cristo em nós? E desde ontem, na verdade, eu fiquei bem reflexiva com a parte que fala, adivinha, do sim, né? A primeira atitude que nós tivemos diante dessa novena foi um sim. E a gente também às vezes não tem noção da dimensão desse sim. E aqui, quando Maria ontem, né, falou: sou tua serva, estou em tuas mãos, faça de mim o que for, e eu me manterei fiel até meus últimos dias. A reflexão de hoje, ela é uma continuação disso, mas eu me pego muito nesse ser fiel, porque da mesma forma que a gente não tem dimensão do sim, para mim fidelidade, confiança são coisas que é como se não tivesse meio termo, né? Ou você é fiel e você desperta confiança, né? As pessoas podem confiar em você, ou você confia realmente em alguém, ou você não confia, né? É uma situação que acho que é difícil de você achar um meio termo, um equilíbrio, né? Aquela coisa do mergulhar de cabeça de verdade. E eu realmente, né, como o nosso propósito aqui também, não é só fazer uma reflexão, mas trazer, né, essa reflexão para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, decisões, vivenciar esses valores. Eu me pego muito nessa questão do ser fiel, porque eu tenho certeza que, apesar de muita dedicação, muito amor, eu sempre tenho a sensação de é como se eu não fosse 100% fiel. Algumas vezes eu tenho a sensação de que Deus, ele faz pedidos claros pra gente e que a gente não dá conta, ou que a gente menospreza, né, aquele pedido, digamos assim. E eu acho incrível que em várias histórias bíblicas, né, inclusive, por exemplo, com relação a Pedro, né, que diz que Pedro negou Jesus, né? Judas traiu Jesus, e a gente olhando de fora a situação, muitas vezes isso dá vontade de julgar o comportamento deles, né? E de dizer assim, como que fez isso diante do próprio Jesus, né? Como o povo judeu menosprezou quando ele dizia que ele era o Messias. Como quando ele estava lá na cruz, ao invés de soltarem Jesus, soltaram Barrabás, que era o bandido. Mas eu me pego em muitas situações em que eu não tenho bem definido em qual time eu tô jogando.
apesar de eu saber e ter certeza em qual time eu quero estar escalada. Então, não é à toa essa gestação que a gente está passando aqui, né? Eu sempre defendi muito essa nosso interesse, né? Contínuo em autodesenvolvimento, em evolução, em olhar, né, para as nossas vidas além daquilo que é corporal, material, né, do que é o ter, mas do que é o ser. Mas quando a gente dá o sim para essas coisas, a gente começa a perceber que sim, a vida tem muito mais sentido quando a gente percebe essa real essência. Tem um gostinho, um sabor maravilhoso, né? O quentinho do calor do Espírito Santo. Mas não é fácil a gente dizer sim para essa nossa essência que vai além do carnal. E eu acho que o exercício maior que a gente faz é se manter nessa fidelidade, nessa plena confiança em Deus, porque, como a gente falou ontem mesmo, né? Deus é certeza. Nós somos incerteza, então a gente tá sempre nesse questionamento e às vezes quanto mais a gente se questiona, quanto mais a gente tem dúvida, mais a gente tem a sensação de que o tempo passa devagar, né? Quanto mais sofrido, né? Quanto mais doloroso o caminho que a gente percorre, mais a gente se questiona sobre o caminho certo. Mas de fato Deus está de olho em nós o tempo todo. E isso é muito confortante, né? Eu me sinto muito protegida diante desse olhar, mesmo que eu não tenha certeza dos 100 metros para frente. Mas eu peço muito que Deus nos abençoe, especialmente no próximo passo que a gente tem para dar. E que esse passo seja suficientemente firme para que passo a passo a gente chegue nos 100 metros, né? Nos 200, num quilômetro à frente. Porque é muito tentador, né? A gente querer ver quilômetros de distância, anos à frente, ou poder compreender se aquilo que a gente vive hoje realmente vai refletir, né, naquilo que a gente espera. E esse caminho, ele só é firme o suficiente quando, dia após dia, a gente faz essa entrega do próximo passo a Deus. E aqui Maria diz, né, no dia 21 de maio, a reflexão dela né, que os enjoos continuam, que ela continua exercitando a sua paciência e que essa é uma virtude da plena confiança em Deus. Aqui tem um recorte também do Salmo 118, onde diz: guardo os vossos preceitos e as vossas ordens, porque ante aos vossos olhos está a minha vida inteira. E vocês percebem aqui a questão do vida inteira e dos preceitos e das ordens, né? Como tem essa questão de confiança e de obediência também, né? De a gente entender que a gente depende mesmo dessa realidade que ela vai além daquilo que a gente pode compreender. E que Deus sempre tem algo a nos dizer com isso. E a finalização aqui, né, da frase, inclusive, diz: a enfermidade pode nos levar a uma reflexão certeira. Somos carne, matéria, somos finitos. Então, isso demonstra a nossa vulnerabilidade, né, a nossa condição de não conseguir fazer tudo sozinho. Embora a gente tenha essa identidade em Deus, que nos dá muita condição de acesso, né, à prosperidade, à realização, porque é isso que Deus quer de nós. Mas a gente só consegue isso a partir de uma entrega diária, né, de uma confiança completa, porque nós mesmos nos questionamos, não é nem Deus que nos pergunta, né, não é Ele quem duvida da nossa capacidade, quem duvida somos nós mesmos. Então não é uma questão
dele para conosco, é de nós para com nós mesmos, né? Então, a mensagem do dia é: por mais que a gente tenha muito foco, dedicação, dedique muita energia em qualquer coisa que a gente vá realizar, que nunca nos falte a fé, a confiança plena, né? A crença daquilo que é real, é palpável também, né? Para nós, da presença de Deus diariamente nas nossas vidas. Fiquem todos com Deus, recebam um forte abraço. Até amanhã, com muito amor, Simone.